Paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o Diácono Lucas, da Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, aqui do Ceará, sobre a dirigência do pastor Rodrigo Matos. É motivo de muita alegria estudar uma porção das Escrituras com todos vocês. Hoje, o texto que iremos meditar é o do Evangelho de Lucas, o capítulo de número 11. O texto inicia nos informando que Jesus estava orando, e ao terminar, um dos discípulos pede que ele o ensine a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Jesus ensina uma oração muito parecida com a que foi ensinada no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Porém, a oração presente em Mateus é ensinada no início do ministério de Jesus. Já do capítulo 11 do Evangelho de Lucas é ensinada muito tempo depois de Jesus iniciar seu ministério. Isto pode ser explicado já que Jesus queria ensinar um modelo para seus discípulos, então seria comum ele ensiná-la mais de uma vez. Jesus ensina seus discípulos a se referirem a Deus como um Pai, mostrando que Deus está próximo de nós, assim como um Pai. Nós temos proximidade de Deus, Ele está perto de nós. Santificado seja o teu nome. Com essa expressão, Jesus não está querendo dizer que através de nós Deus é santificado. Não, Deus é santo, é perfeito. Ele está nos ensinando a reconhecer a santidade de Deus. Precisamos lembrar em nossas orações que estamos orando a um Deus santo, glorioso e poderoso. Venha o teu reino. Podemos examinar essa expressão de uma forma escatológica, que o dia do Senhor venha, que venha o dia do juízo de Deus. Mas Jesus pregou muitas vezes dizendo: o reino de Deus é chegado em nossos corações, em nossas vidas, que o reino de Deus venha em nós. Cristo nos ensina a almejar o reino dele. Diferente do Evangelho de Mateus, Lucas registra: perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a qualquer que nos deve. Não podemos pensar nesse texto que dívida está se referindo a alguma coisa material, financeira, mas sim ao pecado. Perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Primeiro precisamos entender: todos nós somos pecadores e devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Segundo, precisamos entender que Deus é misericordioso e perdoa os nossos pecados. Terceiro, precisamos perdoar os que nos têm ofendido. Quarto, como poderemos pedir para Deus perdoar os nossos pecados se nós não queremos perdoar os pecados dos nossos irmãos? E quinto, se nós, que somos falhos, perdoamos os pecados de quem tem nos ofendido, quanto mais Deus, que é perfeito e misericordioso. Jesus também nos ensina a orarmos pelo pão de cada dia. Notem que Jesus nos incentiva a orar pelo alimento de cada dia, e não pedindo uma quantia que dê para sobreviver por um longo período. Ele está nos ensinando que precisamos aprender a depender de Deus cada dia e não a recebermos um provimento grande que nos leve a esquecermos de Deus enquanto tivermos alimento. Deus é um Pai que cuida de nós todos os dias. Jesus nos conta uma parábola sobre um homem que recebeu uma amiga em sua casa e já não tinha o que dar a ele para comer. Então ele vai a um amigo próximo e pede emprestado 3 pães para poder dar ao visitante. Porém, o homem daquela casa diz que já está deitado com sua família e as portas fechadas, não poderá dar o pão. No versículo 8, Jesus diz que mesmo que aquele homem não se levante para dar o pão por ser seu amigo, ele se levantar por causa da importunação. Jesus está nos ensinando com esta parábola a persistirmos em oração, a pedirmos a Deus e Ele nos concederá. Entretanto, esta persistência não é meras repetições. Não é por repetirmos muito que Deus nos concederá. A persistência mostra que temos o desejo de sermos ouvidos por Deus. Quem deseja muito alcançar algo de Deus persiste em orar. Mesmo demorando, não se cansa. Quando persistirmos, nós mostramos para Deus que queremos ser ouvidos. Jesus nos diz: qual o pai que se um filho lhe pedir um pão, ou peixe, ou um ovo,
Lhe dará uma pedra, ou serpente, ou até mesmo um escorpião? Precisamos lembrar que temos um Deus bom e que deseja muito nos abençoar. Precisamos persistir em oração. No versículo 13, Lucas relata que Deus dará a todos o que o pedirem o Espírito Santo. Não existe dádiva melhor para receber de Deus do que o Espírito Santo, e Deus deseja nos dar. Não podemos desistir de orarmos. Deus é um Pai que deseja muito responder às nossas orações. A partir do versículo 14, Jesus expulsa um demônio e a multidão se maravilha. Porém, alguns diziam que ele expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, outros pediam um sinal. A partir do versículo 17, Jesus responde a eles e os diz que se o reino for dividido contra ele mesmo, ele será destruído. Se em uma casa os familiares são divididos entre si, se eles se opõem uns contra os outros, aquela família está fadada a perecer. Então como poderia Satanás se opor contra ele mesmo e permanecer de pé? A guerra dele é contra o bem e não contra o mal. Mas se os demônios são expulsos pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. Se é o próprio Deus que está expulsando os demônios, então o reino dele chegou. O reino de Deus não é visível em lindas palavras, mas sim quando o bem vence o mal. Quando Deus, com o seu poder, destrói as obras do inimigo. Satanás não consegue permanecer de pé diante do poder de Deus. Pelo contrário, Deus é o valente que se levanta diante do inimigo, o vence, retira todas as suas armaduras e reparte os despojos. Quem não é com Cristo é contra ele, e quem não ajunta com ele espalha. Não existe a possibilidade de ficarmos neutros diante do reino de Deus. Ou estamos com Cristo ou contra ele. Ou aceitamos ele ou rejeitamos. Precisamos tomar uma decisão e não existe um meio termo. Após Jesus falar tais palavras, uma mulher se admira e diz: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Jesus não a repreende, mas diz: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Muito mais felizes são os que escutam a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva, ela nos transforma, traz paz e alegria aos nossos corações. Mas não basta ouvir, é preciso guardar. Quando Cristo diz guardar, ele está se referindo a viver a palavra de Deus, a praticar e não apenas escutar e memorizá-la. Não adianta ter a palavra de Deus gravada em nossas mentes se nós não a vivemos. Precisamos viver a palavra de Deus. A partir do versículo 29, Jesus responde àqueles que pediram um sinal. Ele diz que o único sinal que será dado será o do profeta Jonas. Jonas esteve 3 dias no ventre de um peixe. Todos deveriam pensar que ele estava morto. Mas após 3 dias, ele sai do peixe e vai à cidade de Nínive anunciar a palavra de Deus. Jesus estava dizendo que o único sinal que seria dado àquela geração seria o da ressurreição. Ele iria morrer, mas após 3 dias ele ressuscitaria. Louvado seja o nosso Deus. Jesus diz que até mesmo a rainha do sul se levantará no dia do juízo contra aquela geração e a condenará, pois ela fez uma viagem muito longa para ouvir a sabedoria de Salomão e para provar se o que ela ouviu falar dele era verdade. Jesus não estava longe daquela multidão. Não precisaria que eles fizessem uma longa viagem, mas mesmo assim, eles não queriam ouvi-lo. Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Precisamos buscar a Deus hoje, enquanto ainda podemos encontrá-lo, enquanto ele está pertinho de nós. Jesus diz que ninguém acende uma lâmpada e a esconde. Não faria sentido algum esconder uma lâmpada acesa. Ela não cumpriria com o seu propósito de iluminar o ambiente. O corpo recebe a luz pelos olhos. Quando não conseguimos enxergar direito, todo o corpo fica prejudicado. Até para se locomover fica difícil. Jesus diz que precisamos ter luz e não trevas em nós.
Tudo que vemos, pensamos e fazemos pode fazer com que todo o nosso corpo seja trevas. Precisamos viver na luz. Jesus é convidado, no versículo de número 37, para comer na casa de um fariseu. E ele se espanta, porque Jesus comia sem lavar as mãos. A questão aqui não é de higiene. Os fariseus tinham o costume de sempre antes de comer, lavar as mãos para se purificarem das impurezas do pecado do mundo. Jesus o condena dizendo que eles se preocupam com o interior, mas não com o exterior. No versículo 42, Jesus diz que eles se preocupavam em entregar os dízimos, mas não com o juízo e o amor de Deus. Aqui Jesus não está abolindo a prática de entregar o dízimo, como muitos pensam, pois ele diz: importava fazer estas coisas, ou seja, eles devem fazê-las. O problema é que eles esqueceram das outras. Eles queriam fazer apenas aquilo que os faziam dignos de honra diante dos outros. Por isso amavam os primeiros assentos nas sinagogas, mas Jesus diz que eles eram como sepulturas que não têm nenhuma marcação, e as pessoas andavam por cima delas sem saber que ali era uma sepultura. Jesus os condenou e disse que os pais deles mataram os profetas, e eles, pensando que estavam fazendo boas ações, faziam belas sepulturas para os profetas. Mas Jesus disse que com essa atitude eles estavam se fazendo participantes do erro dos pais deles. Eles colocavam fardos pesados nos outros, fardos que nenhum deles queriam levar. Nesse capítulo, Jesus nos ensina a persistirmos em oração. O reino de Deus chegou, temos que tomar uma decisão. Estamos com Cristo ou contra Ele? Nos versículos finais, Jesus ensina-nos a nos preocuparmos com o nosso interior. Não adianta limparmos o nosso exterior e estarmos podres por dentro. Que possamos guardar a palavra de Deus em nossos corações e vivê-las. Que Deus os abençoe.